E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Feliz Páscoa! A gente pode desejar Feliz Páscoa mesmo depois de ter passado o domingo de Páscoa, porque a Páscoa é uma daquelas festas em que a igreja celebra a oitava. Ou seja, essa festa é tão grande, é uma festa tão importante que a igreja celebra essa festa durante 8 dias. Então, 8 dias depois do domingo de Páscoa, para a igreja ainda é Páscoa, nós ainda podemos dizer Feliz Páscoa. Então, eu espero que vocês tenham passado assim, um ótimo domingo de Páscoa em família, tendo sempre Deus no centro, né? E, infelizmente, durante essa semana, que passou a Semana Santa, a gente não pôde ir à igreja, a gente não pôde estar presente nas celebrações da igreja, mas muitos puderam acompanhar, eu tenho certeza que muitos acompanharam as transmissões pela internet, pelas redes sociais, pelos canais de televisão, das celebrações pascais. Então eu vou fazer aqui, nessa aula de hoje, um retrospecto, vou fazer uma recapitulação dos principais temas litúrgicos que nós celebramos na Semana Santa. Vou falando aqui um por um das celebrações. E esse é o período assim, mais importante da vida litúrgica da igreja, né? Toda a liturgia da igreja culmina para a celebração do Tríduo Pascal, para a celebração da ressurreição de Jesus. Então é o período assim em que a liturgia é mais rica, é o período que ela é mais plena de significado, a liturgia, as leituras, todos os símbolos. Então vale muito a pena a gente destrinchar isso, né? Abordar detalhadamente esses temas todos que compõem a liturgia, né, a liturgia pascal, né, o que a igreja celebra na Semana Santa. Então, a Semana Santa começou no Domingo de Ramos. Essa celebração do Domingo de Ramos, ela recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém montado num burrinho e o povo foi lá aclamá-lo como rei de Israel, Hosana, o filho de Davi, né, o descendente de Davi, e levando ramos de oliveira e palmas. As palmas são, inclusive, um sinal da realeza de Jesus. Por que isso? Porque Deus prometeu ao rei Davi que da descendência dele sairia o Salvador de Israel. E Jesus era descendente de Davi. Então, quando o povo começa a ver em Jesus o Messias, a ver em Jesus o Salvador, o ungido de Deus, o povo começa então a aclamá-lo como o próprio Messias, como o rei de Israel. Isso aí, obviamente, gerou um descontentamento entre aqueles que se colocavam como inimigos de Jesus. Os fariseus, os chefes do templo, Jerusalém, que era a capital, né, da Judéia. Jesus entrou nessa cidade sendo aclamado pela multidão, e esses homens eles já perseguiam Jesus em outras ocasiões, viviam tentando armar arapucas para Jesus, enfim, eram homens que conspiravam claramente contra Jesus. E quando eles viram, né, todo esse sucesso que Jesus fazia com o povo, aí eles resolveram então dar fim à vida de Jesus. Então ali duraram alguns dias, né? Jesus entrou em Jerusalém. Aí a gente vai revivendo tudo isso. A gente tem na igreja a procissão do fogaréu, que fala da prisão de Jesus, tem as 7 dores de Nossa Senhora, até a gente chegar na Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa é importante porque foi a última noite da vida terrena de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, ele escolheu cear com os apóstolos, comer a Páscoa com os apóstolos. Os judeus celebravam a Páscoa já rememorando, né, fazendo memória da libertação do Egito, quando o povo foi retirado por Deus, né, da escravidão do Egito, lá com Moisés. Então na Páscoa eles sempre reviviam essa libertação. A palavra Páscoa significa passagem, né, passagem da escravidão para a liberdade. Então Jesus celebra a Páscoa dos judeus com os discípulos, e nessa noite, a noite da Quinta-feira Santa, nós temos vários gestos de Jesus que são memoráveis, são dignos de memória. O primeiro deles, Jesus lavou os pés dos discípulos. Lavar os pés naquela sociedade era uma função assim que o escravo é que cumpria essa função, lavava os pés dos senhores. E geralmente era aquele escravo assim que não tinha muita função, o escravo que não sabia fazer
outras coisas. Então não era simplesmente uma função de um escravo, era a função do escravo mais pobre, daquele escravo mais imprestável. Então Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos. E os discípulos acham isso escandaloso. Pedro até fala, não, você não vai me lavar os pés, porque você é o meu mestre. E Jesus diz que se ele é mestre e senhor e está lavando os pés dos discípulos, então os discípulos também precisam aprender essa grande lição de humildade e lavar os pés uns dos outros. Então a gente revive isso na Quinta-feira Santa com a cerimônia do lava-pés. Nessa noite também Jesus instituiu a Eucaristia, que é o sacramento da presença de Jesus, né? Corpo, sangue, alma e divindade, no pão e no vinho, e também instituiu o sacerdócio. É interessante como São João Evangelista começa o relato da Quinta-feira Santa. Ele diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Infinem dilexit eos. Amou-os até o fim. Isso é muito significativo, porque na noite em que nosso Senhor mais foi traído, ele mais amou. Foi justamente nessa noite que ele quis comer a ceia com os discípulos, que ele lavou os pés dos discípulos, que ele se entregou, né, voluntariamente à paixão. E por que eu digo que é a noite onde ele mais foi traído? Porque assim que ele saiu do cenáculo, em que ele tinha o recinto lá, né, onde ele tinha ceado com os discípulos, ele foi para o Horto das Oliveiras. E ali ele viveu uma suprema agonia, porque ele já, como ele era Deus, ele já estava pensando em tudo aquilo que ele iria sofrer, todos os pecados do mundo, né, que ele carregou até o Calvário, que ele carregou na cruz. Ele foi crucificado por todos nós, isso já estava profetizado desde Isaías. Então ali ele sofre uma suprema agonia. E logo depois o apóstolo Judas Iscariotes acaba entregando Jesus aos guardas. E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que também era um preço de um escravo. Então, olha só que contraste, né? Judas trata Jesus como um escravo, vende o próprio amigo para os seus inimigos, para aqueles que querem matá-lo, por 30 moedas de prata. E Jesus, mesmo assim, tem esse gesto de lavar os pés dos discípulos. Ou seja, que é justamente uma função de um escravo. Ou seja, ele assume voluntariamente a condição de escravo. Isso lembra muito aquilo que São Paulo dizia aos Filipenses, né? Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai, porém esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhantes. Então, Jesus, ele tem esse gesto aí supremo de humildade e nunca deixa de nos amar, né? Por isso, São João começa o relato da última ceia falando isso, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os discípulos foram infiéis com Jesus. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Pedro, quando viu Jesus preso ali, chegou a negar para as pessoas que estavam ali passando que ele fosse um discípulo de Jesus, que ele fosse um amigo de Jesus. E é interessante porque Pedro antes estava lá discutindo com os discípulos, eles tinham assim uma guerra de ego, de vaidade, e eles estavam lá discutindo quem era o maior. Pedro disse, Senhor, ainda que eu tenha que morrer por você, eu jamais vou te abandonar. E Jesus, que conhecia o coração de Pedro, falou assim, olha Pedro, você, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro foi lá, acabou negando conhecer Jesus, por medo da cruz, né, por medo de sofrer represália, por medo de também ser perseguido. Mas Pedro soube se arrepender, né? Ele conseguiu se emendar, conseguiu depois ser perdoado por Jesus. Judas não, Judas foi consumido pelo remorso de tal forma que depois se suicidou. Então Judas não é um exemplo para a gente, porque todos nós temos falhas, todos nós em algum momento traímos a amizade de Deus, todos nós temos fraquezas. E o que a gente deve fazer quando a gente percebe essas fraquezas em nós? A gente deve confiar na misericórdia de Jesus, assim como Pedro confiou. E não se desesperar como Judas se desesperou. Essa é uma lição que fica pra gente também. Judas foi lá, entregou Jesus aos soldados, e eles prenderam Jesus, conspiraram contra Jesus, né? Na verdade, eles não tinham nenhum crime para acusar Jesus,
Então eles decidiram que iam acusar Jesus de traição ao Império Romano. Foram lá diante de Pilatos, na sexta-feira do dia seguinte, Jesus passou a noite preso, levaram Jesus para Pilatos, disseram para Pilatos que Jesus se dizia o rei dos judeus e que eles não tinham outro rei além de César, e que se Pilatos era amigo de César, Pilatos então devia condenar Jesus. Pilatos interrogou Jesus e viu que aquela acusação era infundada, porque o reino de Jesus não é desse mundo. Jesus não queria ser o rei de Israel, assim como os outros reis são, né, dominar politicamente. Não era esse o reinado de Jesus. Pilatos percebe isso conversando com Jesus. Mesmo assim, ele não liberta Jesus. Por que ele não liberta Jesus? Por covardia. Porque ele tinha medo de desagradar lá os chefes do templo, os chefes do Sinédrio lá em Israel. Então ele, por covardia, acaba deixando que o próprio povo, que foi ali insuflado, que foi mal influenciado pelos fariseus, Pilatos acaba deixando ao próprio povo a tarefa de decidir o destino de Jesus. E o povo pede a crucificação. Jesus então é levado até o Calvário e é crucificado. Ficou 3 horas suspenso na cruz e depois entregou o Espírito. Jesus morreu na cruz. Morreu por todos nós. E é interessante, uma coisa que o Evangelho diz, que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Esse véu do templo, ele cobria o Santo dos Santos, que era o principal lugar do templo, era o coração do templo, o recinto mais sagrado, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer o sacrifício. E em que consistia esse sacrifício? O sacrifício veterotestamentário do Antigo Testamento. Ele sacrificava um cordeiro, e aí chegava lá no Santo dos Santos e molhava o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, que continha lá as tábuas da lei, com o sangue do cordeiro. Era uma maneira de oferecer a Deus um sacrifício pelos pecados do povo, para que Deus perdoasse os pecados do povo. E o que esse fato, desse véu que cobria o Santo dos Santos ter se rasgado, o que esse fato significa? Significa justamente que aquele sacrifício caducou. Aquele tipo de sacrifício não é mais necessário. Por que ele não é mais necessário? Porque, na verdade, aquele sacrifício nunca foi suficiente. Um único, verdadeiro e definitivo sacrifício que existe é o sacrifício de Jesus. Porque em Adão todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Nós temos a herança do pecado original. Então, nós já nascemos afastados de Deus por causa dessa herança dos nossos primeiros pais. Nenhum de nós é justo diante de Deus. Quem de nós pode se apresentar diante de Deus assim, como puro, imaculado, justo, sem pecado, sem culpa nenhuma? Não, ninguém. Todos nós somos pecadores. Então nenhum homem pode oferecer um sacrifício perfeito. E aí a gente vê a misericórdia de Deus, porque se nenhum homem podia oferecer um sacrifício perfeito, o que Deus fez? Deus se fez homem. E como ele era o único justo, como ele era o único inocente, como ele era o único perfeito, então ele, em nome de toda a humanidade, se oferece em sacrifício. Não oferece outra coisa, ele oferece a si mesmo. Ele se oferece em sacrifício por nós. Por isso, agora sim, a dívida pelo pecado está paga. Agora sim, nós temos então uma oportunidade de reconciliação com Deus, porque o próprio Deus nos permitiu isso. O próprio Deus se fez homem e elevou a humanidade. Santo Irineu falava isso, né? É um admirável intercâmbio em que Deus se faz homem para o homem chegar ao trono de Deus, para o homem se tornar divino, para o homem se reconciliar com Deus. E aí, Jesus foi morto. Uma coisa importante é que na Sexta-feira Santa, né, quando Jesus foi crucificado, muitos discípulos que só queriam prestígio, só queriam sucesso, só queriam a glória, que estavam com Jesus quando ele fazia milagres, quando ele curava o povo, quando ele falava às multidões e era aclamado pelas multidões, Jesus era um grande sucesso. E muitos desses discípulos que seguiam Jesus naqueles momentos de glória não conseguiram suportar o escândalo do Calvário, não ficaram lá. Quando viram Jesus humilhado, quando viram Jesus desprezado, abandonaram Jesus. Mas
A Sagrada Escritura nos diz que uma pessoa ficou de pé no Calvário. Que pessoa foi essa? Maria. E nós também temos a nossa Sexta-feira Santa. Nós também temos os nossos sofrimentos, os nossos dias ruins, os nossos dias de humilhação, dias de carência. E nesses dias a gente tem que aprender com Nossa Senhora essa importância de ficarmos de pé, né? Não ficarmos prostrados diante do sofrimento, não ficarmos prostrados diante da cruz, mas devemos encarar o sofrimento, devemos encarar os dias ruins, devemos encarar a nossa Sexta-feira Santa, como por exemplo esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de crise, de muitas mortes, é um momento de muita preocupação com a saúde, com a economia, momento difícil, momento de crise. Esses momentos nós devemos encarar com serenidade, com a certeza da ressurreição, com a certeza da vitória de Deus sobre qualquer morte, sobre todo o mal. E isso nós podemos ver na atitude de Maria. Maria estava no Calvário de pé o tempo todo, jamais prostrada. Então, Maria então, serve para nós como esse modelo, né, de fortaleza. No sábado santo, sábado é o dia do grande silêncio, porque Deus está morto, Jesus é Deus encarnado, Jesus é Deus que se fez homem, veio até nós e nós o rejeitamos, como diz o prólogo do Evangelho de São João, né? O verbo, aquele verbo do princípio que se fez carne, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, os seus não o receberam. Então, nós matamos Jesus, mas Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. Então, a morte não tem a palavra final. No domingo, na manhã do domingo, nós temos então a ressurreição de Jesus. Jesus vence a morte. Diziam os santos padres que havia 3 muros que separavam Deus e o homem. O primeiro muro era o muro da natureza. A natureza humana, ela não consegue alcançar a natureza divina. Deus habita em luz inacessível. Mas com a encarnação, quando Deus se fez homem, então esse muro da natureza foi derrubado. O segundo muro seria o muro do pecado, porque Deus nos criou para sermos amigos dele, mas o nosso pecado nos afastou da amizade divina. E aí, com a satisfação vicária, né, ou seja, com o sacrifício de Jesus, nós temos então o muro do pecado derrubado. O segundo muro foi derrubado. O primeiro da natureza foi derrubado com a encarnação, o segundo com a morte na cruz foi derrubado, que é o muro do pecado, mas ainda havia um terceiro muro que nos separava de Deus, a morte. E agora cai o terceiro muro, porque, como diz São Paulo, Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram. E na ressurreição de Jesus, nós podemos contemplar já a nossa ressurreição, porque foi Ele mesmo que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então qual é a grande mensagem que a ressurreição de Jesus traz para a gente? A ressurreição de Jesus traz para a gente uma mensagem de que a morte não é o fim de tudo. De que a vida vence a morte. A morte, que é a consequência do pecado, né? Como a gente até falou no vídeo passado, o salário do pecado é a morte foi vencida pela ressurreição. Por isso, nós não podemos viver como pessoas sem esperança, né? Como os pagãos vivem, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não, nós temos uma vida eterna que nos aguarda junto de Deus. Jesus disse isso, que Ele nos ressuscitaria no último dia. E o maior sinal disso é a própria ressurreição dele. Então, na vida de Jesus, no triunfo de Jesus, na vitória de Jesus, na ressurreição de Jesus, nós podemos contemplar a nossa vida eterna, o nosso triunfo, a nossa redenção, a nossa ressurreição. Essa é a grande mensagem da ressurreição. Só que a gente precisa abraçar essa salvação. Essa salvação já foi conquistada, mas a gente precisa abraçar essa salvação. Como que a gente vai abraçar essa salvação? Resistindo ao pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos aprisiona na morte. Então a gente precisa se afastar do pecado para a gente poder abraçar a salvação que Jesus nos ofereceu. Então, Ronald Knox, que foi um grande autor cristão inglês, ele dizia assim que a ressurreição de Jesus é uma prova, uma esperança e um desafio. A última prova que Jesus nos deu. Jesus deu várias provas de que era Deus.
por exemplo, quando ele andou sobre as águas, por exemplo, quando ele multiplicou os pães e os peixes, quando ele curou o filho da viúva de Naim. Então Jesus deu várias mostras, né? Quando ele transformou a água em vinho, quando ele ressuscitou Lázaro, ele provou que era Deus. Mas a última prova é a ressurreição. Se ainda alguém duvidava que Jesus era de fato Deus encarnado, né? O Verbo divino feito carne, agora que ele ressuscitou, não tem mais como duvidar. Então é uma prova, é a última prova que Jesus nos dá da sua divindade, de que ele é o Messias. É uma esperança, porque, como eu disse, Jesus ressuscitou e na ressurreição de Jesus nós vemos a nossa ressurreição. É uma promessa. A ressurreição de Jesus ela tem um caráter profético, porque Jesus ressuscitou como primícias dos que morrem, dos que todos nós ainda esperamos pela ressurreição, aguardamos ansiosamente por esse dia, o dia de Deus, né? E então é uma esperança, né? Porque mostra pra gente que a morte não tem a palavra final. A gente não vai simplesmente deixar de existir, mas a gente vai viver com Deus para sempre, a vida eterna. Então Jesus abre pra gente as portas da vida eterna. A ressurreição de Jesus rompe o caráter definitivo da morte, porque nele está inscrito o caráter definitivo da vida. Então é uma esperança. E, por último, é um desafio. O desafio de nós vivermos uma vida nova, já aqui. De nós vivermos como filhos de Deus e não mais como pecadores. Então é um desafio, é uma provocação. A ressurreição de Jesus nos provoca a viver uma vida nova. Então é uma esperança, é uma prova e é um desafio. Bom, eu espero que todos vocês tenham gostado dessa aula, né? Uma explicação sobre isso tudo que a gente celebrou, contextualizando, né? O significado litúrgico de tudo isso. E a ressurreição de Jesus nos anima, a ressurreição de Jesus nos dá forças, principalmente em momentos difíceis como esse que a gente está vivendo agora. Eu vou deixar aí para vocês alguns exercícios para vocês fazerem, como eu fiz na outra vez. Vocês vão fazer esses exercícios, vão mandar para mim, depois eu vou corrigir, tá bom, galera? Grande abraço, Jesus ressuscitou, aleluia, que bom que Jesus ressuscitou, que bom que nós somos filhos de Deus, que bom que a morte não tem a palavra final, que o pecado não tem a palavra final, que bom que nós somos dele, né? Porque isso é certeza de ressurreição para nós. Grande abraço.